Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, é uma das mais importantes instituições da Igreja Católica. O objetivo da companhia era promover a expansão da fé cristã. E especificamente no Brasil, poderíamos fazer a menção de que esta catequizou índios, educou colonos, implementou um regime educacional de significativo impacto, geracionou através de seus descimentos, portanto as expedições que iam do litoral para o interior, vários aldeamentos, onde várias aldeias acabaram sendo fundidas em uma única, em um manejo que envolvia sincretismos e aculturações. Podemos entender, portanto, que a Companhia de Jesus ela participa dessa obra de fundação do universo colonizador, na predisposição de estabilizar a colonização e garantir um patrimônio imaterial e, por que não dizer, material para a Igreja. Portanto, o gabarito para a referida questão, letra B de bola. Essa questão traz um texto muito interessante porque aborda a questão indígena, que é sempre um tema muito importante e recorrente na prova do Enem. Na verdade, o que a gente vai observar é que o contato entre o português colonizador e o indígena, no seu primeiro momento, foi um contato amistoso. Inicialmente, alguns portugueses foram deixados aqui na terra para ter o contato, aprender a língua indígena. Posteriormente, vão chegar as primeiras expedições que irão construir feitorias e, através daí, explorar o pau-brasil. Mas, mesmo assim, não havia exploração do índio, pelo menos não de fato em que o índio percebesse, porque havia o que a gente chamava de escambo. O índio trabalhava em troca de produtos, que para ele eram bastante interessantes. Porém, o que você vai perceber é que com a decisão do Estado português em promover a colonização, foi estabelecido o sistema plantation. O sistema plantation baseado na monocultura, na agroexportação, no latifúndio e na escravidão, vai precisar agora, em grande escala, de mão de obra. E é aí em que o índio será escravizado. Lembrando que, com o passar do tempo, vai haver o comércio africano, o tráfico negreiro, muito lucrativo, que vai acabar o Estado utilizando em maior escala a escravidão africana e proibindo a escravidão indígena. Isso porque os indígenas serão utilizados também como os jovens que iriam aprender a doutrina cristã por parte dos jesuítas. Como é então que a gente pode perceber essa relação? A relação de precisar de mão de obra, mas ao mesmo tempo de jesuítas promoverem a catequização. Simples. Será permitida a escravização indígena apenas dos índios selvagens, em caso de guerra justa, ou seja, aqueles índios que atacam. Então, dessa forma, o índio ele vai ser utilizado como mão de obra, mesmo após a inserção do tráfico negreiro, principalmente porque o negro ele vai ser muito caro e algumas pessoas não tinham recursos suficientes para comprar esse escravo. Dessa forma, dá uma olhadinha aqui nos itens. Quando a gente observa a letra B, vai dizer que foi favorecida pelo processo de escravização indígena. A questão não está dizendo que foi apenas a escravização indígena que serviu de fundamentação para a mão de obra, mas que foi favorecida. Lógico, o índio, posteriormente o africano, e aí mesmo na época do africano, ainda existia algumas pessoas que, através do bandeirismo apresador, investiam em bandeiras que penetravam no interior e capturavam os índios que seriam utilizados como escravos. A questão ela é uma questão que tem como interesse maior a condição da ética. Então, o comando da questão fala exatamente sobre o que se entende de ética no texto colocado. Então, no texto ele diz assim: a ética é a teoria do setor cultural chamada moralidade, ou do dever ser, como formulou Kant. O dever ser é a condição da minha atitude moral em face do que eu devo fazer. Ou seja, a ética seria a perfeição do processo da minha ação enquanto construção moral. Essa é a formulação que o texto, no caso aqui, vai desenvolver. Então, se já é essa a condição que eu tenho,
Basta que a gente, de repente, busque aqui a solução da questão, que aí fica fácil. Quando a gente já lê o primeiro item, que é o item A, ele diz assim: possui um papel fundamental em harmonizar as relações humanas, garantindo ações comportamentais ideais. Kant postulava essa ideia. Então, no caso, não há o que se discutir. Na questão, a gente teria o item A como item correto. A abordagem que vai ser feita na questão é sobre a estrutura que vai ser montada aqui no Brasil, em especial em Pernambuco, de uma sinagoga, que pode se fazer a verificação, como o texto coloca, de uma sinagoga que vai funcionar na primeira metade do século XVII. A questão ela fala de forma peculiar sobre a vida dessas pessoas na segunda parte do texto, quando ele diz assim: sendo perseguidos pelos inquisidores em Portugal e Espanha, os cristãos novos se refugiavam na América Lusitana, onde o fanatismo religioso era menor, tanto pelo relaxamento dos costumes como pela necessidade de proteger a colonização. A Inquisição teve seus braços aqui no Brasil também, mas não da mesma forma que a Inquisição funcionava de repente em uma Europa, onde ela perseguia e matava diversas pessoas. Aqui no Brasil, poderia-se viver meio que oculto desse próprio sistema. Percebendo-se essa nova condição de cultura que acaba sendo colocada, esse novo padrão comportamental que acaba sendo feito, a gente indiscutivelmente marcaria nessa questão a respeito dessa construção de uma cultura brasileira, tendo em vista o próprio judeu. O item é a adaptação de práticas culturais aos interesses dos colonizadores. Essa questão traz um gráfico extremamente interessante sobre o processo inflacionário no Brasil. Vamos dar uma olhada? Você tem aí o Plano Cruzado em 1986, uma inflação quase a 20% chegando. Depois você vai ter o Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Plano Collor 2, o Plano Real. E depois do Plano Real, você vê que você vai ter índices muito baixos de inflação dentro de 1994 até 1997. Ora, na verdade, a análise desse gráfico ele é interessante porque ele vai acabar nos permitir perceber que a partir do Plano Real nós tivemos uma certa estabilidade na economia. E qual foi o grande segredo do Plano Real? Na verdade, nós não tivemos segredo nenhum. Foi utilizada uma estratégia para poder se buscar frear a inflação. Essa estratégia, ela se baseava em dois aspectos. Primeiro, a mudança da moeda, que iria agora promover com a criação do Plano Real, uma moeda em que haveria a paridade com o dólar. $1 igual a R$1. Ora, mas como seria possível garantir essa estabilidade da moeda e essa paridade com o dólar? Só tinha um jeito. Para a nossa moeda poder valer, nós precisávamos ter lastro. Era necessário que o governo tivesse em suas reservas uma grande quantidade de dólares. E por isso que a partir do Plano Real foi tão importante o processo de privatizações. As privatizações acabaram fazendo com que houvesse uma entrada maciça de dólares no Brasil. E dessa forma, todas as vezes em que houvesse uma possibilidade de uma subida da moeda norte-americana no nosso mercado, o governo jogava dólares no mercado, fazendo com que o seu valor recuasse. Então, a partir dessa estratégia, foi possível se conter o processo inflacionário, pelo menos até o processo inflacionário que começará novamente depois do processo de crise ocorrida, principalmente no México, na Argentina e na Rússia, que vão acabar afetando a economia brasileira. Porém, quando nós analisamos essa questão, dá uma olhadinha no item. O item A vai dizer: o Plano Real, entre os anos de 94 a 95, viabilizou a contenção da inflação no Brasil, com índices inferiores a 10%. Mais uma vez, lembramos, esse processo só foi possível devido ao cenário político econômico favorável. A partir do momento em que você vai ter o processo de privatizações, a entrada maciça de dólares no Brasil para poder então garantir a sustentabilidade da nossa moeda.
Então, dessa forma, a letra correta é a letra A. Meu caro internauta, eu queria chamar a atenção de vocês para essa questão que aborda a competência 4. Não é? Vamos direto a essa questão para a gente já fazer uma análise bem rápida, porque a gente vai ter que aprofundar nos itens. Então a questão ela começa assim, ó. Latifúndios gigantescos que se espalham por esses campos vazios. A fome, a dor, o desemprego, a morte se agigantam nesse gigante Brasil. Pontes, viadutos, pontos de ônibus viram lares tão sombrios. Uma chama proletária sonha com a reforma agrária. Corações, elas batem a mil. Reforma agrária de sangue derramado. Quando a gente faz uma análise sobre a abordagem dessa questão, né, que envolve uma luta social antiga no Brasil, que nos remete às questões ideológicas do campo, às questões de reforma agrária, que começam a ser desenhadas na modernidade no Brasil a partir de meados da década de 50, do século XX, né? A gente se remete a essa injustiça que até hoje permanece nesse país gigante, como diz o texto, mas também de gigantescas desigualdades sociais, né? Fundamentalmente as históricas desigualdades no campesinato brasileiro. Na questão ele diz, como retrato na letra da música, a partir da década de 60, as novas tecnologias no processo de territorialização da produção agrária trouxeram como impactos nocivos. Então, impactos que vão ser negativos à sociedade em geral. No item A ele diz o decrescimento da produção de alimentos. Absurdo. Basta a gente lembrar o seguinte, que a partir dos anos 50 e 60, o Brasil ele passa a receber, juntamente com o México, juntamente com a África do Sul, recursos do Banco Mundial, do FMI, da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, para a gente ampliar a produtividade no campo. É o momento que a gente vai perpassar pela chamada Revolução Agrícola no Brasil, a nossa Revolução Verde. E com a chegada dessa Revolução Verde, a modernização no campo, insumos, adubos, fertilizantes, máquinas e equipamentos, vão ampliar a capacidade de produção na terra. Né? Quando eu falo da capacidade de produção na terra, produzir mais no mesmo espaço. Portanto, a gente está falando de produtividade. Se a gente buscar os ideais, né, a ideologia nos anos 50 e 60, dessas ajudas internacionais trazidas ao Brasil, a gente vai verificar que a ideia era de gerar mais alimentos para se acabar com a fome no mundo, né, já que a gente é um país de profundas desigualdades. Perfeito? Então, item A é absurdo, B de bola. Redução das exportações em commodities, absurdo, porque quanto mais alimentos a gente produz, maior vai ser a dependência das exportações de produtos primários, que é o que vai acontecer com o Brasil até hoje. Então, item B de bola, absurdo. C. Uso de uma mão de obra de baixa qualidade, falso. Se a gente notar que a gente está falando de mecanização, de modernização, eu vou ter uma maior exigência de mão de obra qualificada, como engenheiros agrônomos, né? Como a questão de análise de solos, a questão sobre sensoriamentos remotos, para a gente fazer o controle, né, de geoprocessamento das áreas agricultáveis, uso de GPS, né, inclusive na pecuária, enfim. Então, o item C também absurdo. D de dado, aumento do desemprego no campo e um êxodo rural. Você vai marcar isso como gabarito, porque ele pede o efeito nocivo. Então vai haver uma mecanização, e com uma mecanização, desemprego estrutural. E com desemprego estrutural e uma alta concentração de terras no Brasil, as migrações em massa para as periferias de grandes cidades, portanto gabarito D de dado, mas olhemos só o item E. Formação da Liga Camponesa e conflitos. Moçada, a Liga Camponesa ela vai ser formada em 1956, quando Francisco Julião e Zezé da Galileia iniciam um processo de reforma agrária na fazenda no interior de Pernambuco. Portanto, ele antecede esse processo. Perfeito? E a formação da Liga Camponesa e a luta em prol da reforma agrária é algo positivo e não nocivo. Beleza? Então, gabarito D. Companheiro, acompanhe comigo a leitura desse texto, que é um texto extremamente atual, por tudo isso que vivencia o mundo sobre a questão das migrações. Acompanhe comigo essa leitura, por gentileza. Levas de imigrantes chegam cheios de sonhos praticamente todos os dias à Embaixada do Haiti, em Santiago, no Chile. Uma vez no Chile, no entanto, a vida dos migrantes está longe de ser um mar de rosas. A exemplo do que acontece no Brasil, os haitianos têm sido admitidos principalmente em trabalhos pesados. Segundo a embaixada, o setor que mais emprega é o da construção civil, seguido pela indústria. A língua e o desconhecimento das leis e do funcionamento das instituições chilenas também
têm sido entraves. A chegada de haitianos aos países sul-americanos apresenta como principais motivações, né, os ou as. Bom, vamos entender, em primeiro lugar, que os haitianos eles vão migrando em massa desde o terremoto que abalou o país há pouco mais de 5 anos. Né? E a partir daí, exatamente, uma grande leva de imigrantes haitianos começaram a buscar melhorias de vidas em países vizinhos, né? Na América Latina, enfim. É importante que se diga que esses imigrantes eles não podem ser considerados pelo Acnur, né, pela legislação internacional que a ONU tem, como refugiados, né? Porque os refugiados eles lutam em prol da vida contra exatamente divergências étnicas, religiosas, questões exatamente de perseguições em seus países. Então esses haitianos eles são apenas imigrantes ilegais que adentram as linhas de fronteiras, como aqui no Brasil, na região do Acre, onde foi descoberta há 2, 3 anos, se eu não estou enganado, inclusive já tema importante da redação do Enem, sobre a questão da entrada dos haitianos no Brasil, né? Então, o que acontece com esses haitianos quando entram nesses territórios, né? Em primeiro lugar, se buscam fronteiras porosas, de facilidade de penetração e infiltração, como na Amazônia brasileira, na região do Acre, onde eles penetraram com intensidade. E, claro, evidentemente, por não serem legalizados, irão se submeter a trabalhos até em condições subhumanas, certo? Daí os trabalhos mais pesados. Na questão ele diz, apresenta como motivações a investimento em empresas multinacionais na América do Sul e a escassez de uma mão de obra local. Na verdade, não se justificam, né, as migrações nem por investimentos multinacionais, muito menos pela escassez de mão de obra local, porque há uma mão de obra local disponível, né? É tanto que o índice de desemprego no Brasil chega a 11%, 12% hoje, certo? Mas a questão é bem mais delicada do que isso, né? Então o item é absurdo, não se justifica por isso. B, níveis elevados de qualificação também é absurdo, né? Embora muitos haitianos tenham até um bom nível de qualificação, alguns até professores em seus países de origem, né? Em seu país de origem, desculpa, mas na verdade, assim, em maioria são de baixa qualidade, né, de mão de obra. C, políticas de incentivo à imigração e o clima subtropical da América do Sul. Gente, o clima subtropical, eles nos remete particularmente ao sul do Trópico de Capricórnio, e não a América do Sul como um todo, em primeiro lugar, certo? Embora hajam políticas, sim, de incentivos. D, semelhanças socioculturais entre os países e o intenso desenvolvimento da economia sul-americana. É preciso que a gente chame a atenção de que as oportunidades que nós temos aqui na América do Sul, ele fala de intenso desenvolvimento social e econômico, não há esse intenso desenvolvimento, até porque a gente vivencia grandes crises políticas, sociais e até econômicas nos últimos 3 anos nessa região. Na letra E ele diz oportunidade de emprego, embora de baixa qualificação, e situação social e econômica do Haiti, que foi agravada por catástrofes naturais, o terremoto, portanto, letra E, gabarito. Olá, meus amigos, tudo bom? Nesta questão, nós temos uma charge que nos faz refletir a respeito da relação entre ética e cotidiano. Vejamos a charge, ela diz o seguinte: corruptos e corruptos. Maria joga o papel de bala no chão. É pequeno. Chico estaciona em vaga preferencial. Ele diz, é rapidinho. João fura fila na balada. E ele diz, ninguém vê. Tonho desvia dinheiro público para sua conta na Suíça. E ele fala, só um pouquinho. Então a questão diz, a charge anterior apresenta os atos de corrupção como resposta correta e tem A. Expressão de um traço cultural historicamente constituído por diferentes grupos sociais. Pois bem, a questão traz essa análise sobre ética e a sua relação com o cotidiano. É muito comum as pessoas afirmarem que no Brasil só os políticos são corruptos, ou os políticos preferencialmente são corruptos. A charge chama atenção para esse aspecto, que a corrupção é, de certa maneira, um aspecto cultural, é um traço da cultura, digamos assim, dos brasileiros. Não que todos sejam antiéticos, não que todos tentem se beneficiar em detrimento dos outros.
mas ela tem o mérito de mostrar que desde o político ou desde um que exerce um cargo importante em determinado órgão do Estado, a corrupção que ele pratica, de certa maneira, está relacionada com a corrupção cotidiana. Então, a corrupção na política é fruto de um processo de construção cultural, não apenas um aspecto relacionado ao caráter, ou à falta de caráter do governante. Lembrando a teoria do Norbert Elias, que fala da sociedade dos indivíduos, em que nós estamos interligados. O produto das consciências coletivas se reproduz na consciência individual e vice-versa. Vejamos por que os outros itens estão incorretos. O B, por exemplo, ele fala desvinculação entre atitudes típicas do mundo corporativo e interesse popular. Na verdade, há uma vinculação entre esses dois aspectos, entre essas duas dimensões. O C, imposição negativa sobre as relações econômicas estabelecidas socialmente. Ao contrário, ela fala que as relações sociais, de certa maneira, se colocam sobre as relações econômicas. D de dado, ação ligada aos que exercem o poder político sem significação no cotidiano. É exatamente o contrário do que eu acabei de mencionar. Há uma relação de similaridade e complementação entre aqueles que exercem o poder político e as ações cotidianas, as ações continuadas. E o item E, representação de experiências políticas combatidas pelas instituições. No caso aqui, não são combatidas. Ele fala aqui das experiências políticas e sociais que se reproduzem nas instituições. Tá ok, gente? Resposta correta a essa questão é o item A. Valeu, gente. Até a próxima. Meus queridos, agricultura, também mais uma vez contemplada em sua prova, né? Esse simulado do SAIS, fundamental para sua aprovação no Enem que se avizinha. Dê uma olhada nesse gráfico comigo, dessa questão, que é um gráfico bem interessante que fala sobre a distribuição da produção agrária por diversas regiões do Brasil. Bora acompanhar? O gráfico ele mostra para a gente o seguinte: o Centro-Oeste, participação da produção agrícola por regiões, cereais, leguminosas e oleaginosas. Cada região na produção, dados de 2015. Então, o Centro-Oeste vai ter 42,9% da produção, o Sul com 36,3%, o Nordeste ele vai apresentando aí 7,9%, seguido do Sudeste e do Norte do país. Então, em ordem, Centro-Oeste é o primeiro, o segundo a região Sul, o terceiro o Sudeste do Brasil, o quarto é o Nordeste e a região que menos vai contribuir nesse processo é a região Norte. Deixe-me só dar uma destacada, antes de mais nada, no gráfico, para que a gente entenda o seguinte. Por que o Centro-Oeste é a região que mais se destaca? O Centro-Oeste vai ter um processo de ocupação pós-1960, uma ocupação bem recente, advinda do processo de Revolução Verde. Essa região aqui é a região da nossa grande Revolução Verde brasileira, certo? Da expansão do agronegócio. E quando eu falo desse grande agronegócio, eu estou falando da sojicultura fundamentalmente. Mas é associada à soja, o gado, a extração da madeira, a própria cana-de-açúcar, né? O milho, o algodão, enfim, que são oleaginosos na região. O sul do país é uma região tradicional acerca da exploração de soja, de trigo, né? E do próprio algodão, no norte do Paraná, por exemplo. O sudeste é outra região tradicional, no oeste de São Paulo, fundamentalmente na questão da soja e do algodão, já que a gente também fala sobre as oleaginosas. O Nordeste vem tendo uma expansão da soja, cara, no que a gente chama hoje da região da Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que são estados que vão tendo o crescimento do cultivo da sojicultura. E a região Norte, principalmente no estado do Pará, sul do estado do Pará, sul da região do Amazonas, parte do estado de Tocantins, certo? Aonde a gente vai ter aí a expansão da sojicultura. Perfeito? Onde a gente vai ter o arco do desmatamento sul-amazônico. Vamos dar uma olhada agora na questão dos itens da questão em si. A grande concentração de produção agrícola do Centro-Oeste é um fenômeno recente, como eu disse, data de 60. Assim, a formação vegetal que sofreu o desmatamento do Centro-Oeste, um fator de desenvolvimento tecnológico usado para facilitar a produção agrícola, seriam respectivamente. Meu querido,
A vegetação do centro-oeste é o cerrado, ou savana brasileira, certo? Com isso aqui você já mataria praticamente toda a questão, certo? Com isso você já mata a questão. É o cerrado brasileiro. Mas uma outra questão que é importante a gente ressaltar, né? O cerrado ele apresenta solos extremamente ácidos, que dificultam exatamente o uso, a ocupação e a produção na região. E aí, para a correção desse solo, foi desenvolvida ao longo dos anos 60 a técnica de calagem. A calagem nada mais é do que a adição de produtos básicos ou alcalinos para a gente corrigir essa acidez. Elevar esse índice de pH para 6,5 a 7 para que a gente possa ter uma produtividade na região. Portanto, a nossa questão tem como gabarito letra E. Meu caro aluno vestibulando, a gente raciocina com a questão do Enem muito ligado às questões de exploração econômica, questão do conservacionismo, preservacionismo nos grandes ecossistemas do Brasil. E, mais uma vez, a gente tem uma questão que fala sobre uso racional, sobre conservacionismo. Vamos dar uma olhada nesse texto dessa questão, por gentileza. 11.000 hectares de Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela se expande em todo o litoral oriental brasileiro, que vai desde áreas do Rio Grande do Norte, chegando até a vastas áreas do sul do país, certo? Então esse ecossistema representa em torno de 1,2 milhão de quilômetros quadrados aproximadamente, com uma área de desmatamento que chega hoje a mais ou menos 97 a 92% da área. Portanto, alto processo de degradação. E o segundo ecossistema é o cerrado. O cerrado ocupa principalmente o centro-oeste brasileiro, que tem aproximadamente hoje 80% de área alterada, que tem uma área de 2,2 milhões de quilômetros quadrados no Brasil, sendo o segundo maior ecossistema. Então, tem sido conservados nos últimos anos de uma forma a proteger áreas naturais nativas e assegurar a sobrevivência da biodiversidade dos dois biomas mais ameaçados do Brasil. Gostaria de fazer só uma observação quando ele fala em mais ameaçados. Vamos lembrar que quando a gente fala dos biomas mais ameaçados, eu posso citar aqui para vocês, por exemplo, o bioma das araucárias, viu? As araucárias apresentam um bioma que tem um índice de degradação que também vai oscilar entre 93% a 97% de área desmatada, certo? Então, quando ele fala dos mais ameaçados, é porque o ritmo de degradação do cerrado brasileiro, ele é bastante voraz, né? Então, a gente vai ter um processo de ocupação recente, data dos anos 60, portanto, 57 anos, 60 anos de ocupação quase, em que eu vou degradar 80% de 2,2 milhões de quilômetros quadrados. Então, é um ritmo bem voraz. O avanço da fronteira agrícola faz com que a gente tenha um ritmo de degradação intenso e preocupante, constituindo hotspots, né, na região exatamente do centro-oeste brasileiro. Aí ele diz, administradas como parques nacionais, reservas naturais de Salto Morato, no Paraná, Reserva Natural e Serra do Tombador, em Goiás, foram apresentados no Congresso Mundial dos Parques, evento que acontece a cada 10 anos. A regulamentação de unidades de conservação, como as citadas no texto anterior, tem sido importante instrumento para o equilíbrio entre o meio ambiente e a sociedade, pois são áreas que possuem como principal objetivo a proteção ambiental, sendo proibida a exploração econômica ou de pesquisa. Absurdo, cara. Em qualquer que sejam as unidades de conservação, as pesquisas são sempre permitidas, né? E as unidades de conservação de uso sustentável, elas admitem, inclusive, uma exploração, desde que de um processo que seja racionalizado, né? Como a grande reserva extrativa da borracha Chico Mendes, né? Que nós temos na região da Amazônia. Então, item absurdo. B, se dedicará a pesquisas científicas beneficiando apenas instituições privadas e indústrias farmacêuticas. Isso também é extremamente absurdo, né? A questão, por exemplo, de refúgio de vida silvestre, a questão sobre a preservação de determinadas espécies animais, enfim. Então, item B de bola absurdo. C, como estratégia social, voltando às atividades econômicas exclusivamente para comunidades locais, não necessariamente. Prioritariamente, sim, mas não necessariamente, né? Desde que a empresa ela possa constituir uma área de responsabilidades ambientais,
de sustentabilidade de ecossistema e com autorização devida do governo através do IBAMA, certo? A gente pode exatamente ter uma exploração racional. Na letra D de dado, ele diz a qualidade de vida, sendo fomentados um ecoturismo, pesquisas e um desenvolvimento econômico sustentável. Opa, perfeito, certo? Fundamentalmente, o que você precisa entender sempre quando se fala em meio ambiente, conferências mundiais de Estocolmo, Nairobi, Rio, Joanesburgo, Rio+20, enfim, qualquer que seja a conferência, o que se prima fundamentalmente é a qualidade de vida, cara. E a letra E, extração de matérias-primas para indústrias regionais também é absurdo. Não é isso que prima a questão. Perfeito? Então, letra D de dado. Meu querido, caminhe para essa próxima questão, simulado de vocês, uma questão muito bem elaborada, uma questão que versa sobre o cerrado brasileiro, tá? Bora direto para esse texto maravilhoso da questão. A soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas 3 décadas, correspondendo a 49% da área plantada em grãos do país. O aumento da produtividade está associado aos avanços tecnológicos, sempre grifar isso, ó. Esses avanços tecnológicos começaram a acontecer, em termos gerais, a partir da década de 60. Perfaz, portanto, a concepção da gente sobre a nossa Revolução Verde, tá? Aí ele diz ao manejo e à eficiência dos produtores. Então, a inserção de insumos, adubos, fertilizantes, máquinas, equipamentos, sementes selecionadas, por exemplo. O grão é componente essencial na fabricação da ração de animais e com o uso crescente na alimentação humana encontra-se em franco crescimento. Cultivado especialmente na área do Centro-Oeste, pessoal, cuidado em provas, Centro-Oeste, nós temos um latossolo e esse latossolo do Centro-Oeste, ele é excessivamente ácido. Por isso que nós tivemos que desenvolver uma técnica chamada de calagem de solos. Calagem de solos, que é a adição de materiais mais básicos para regularizar exatamente o pH do solo, subindo esse pH de 5,5 para 7, tornando-o mais neutro, e aí propiciando o desenvolvimentismo desses grãos. Isso se dá principalmente a partir dos anos 60, que é o momento que a gente vai iniciar o processo de ocupação efetivo do Centro-Oeste do Brasil. Então a soja se firma como um dos produtos mais destacados da agricultura nacional e na balança comercial é o produto agrícola mais destacado do Brasil, segundo as últimas balanças de comércio que nós temos. No Cerrado, o cultivo da soja tornou-se possível graças aos resultados obtidos em pesquisas da Embrapa, em parceria com produtores industriais, centros privados de pesquisa. Os avanços nessa área possibilitou também o incremento da produtividade média por hectare. Vamos lembrar as sementes selecionadas da Monsanto, que nos permite um aumento de produtividade. Lembrar que produtividade é produção por hectare. Tranquilo? Bora para o item? Bora lá. Entre as condições para que a soja tenha se desenvolvido largamente no Centro-Oeste, no Brasil, destaca-se o fato da região apresentar vastas áreas de terra roxa. Moçada, terra roxa não. Professor, onde é que eu encontro esse solo terra roxa? Terra roxa, pessoal. Eita, que mapa do Brasil mal feito. Deixa eu caprichar mais. Quando você falar em terra roxa no Brasil, você está falando de uma área mais ou menos aqui, ó. Perfeito? Solo terra roxa é o solo que vai ser desenvolvido no oeste de São Paulo, norte do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul. Solo formado pela decomposição a partir da intemperização química de uma rocha magmática extrusiva chamada de basalto. Lembremos que essa região sofreu o maior derrame vulcânico da história geológica da Terra ao final do Mesozoico, início do Cenozoico. Solo de terra roxa, alta fertilidade natural, um latossolo muito rico, inclusive, em ferro. Tá claro? Então, item A é falso. B, melhoria e ampliação do sistema de transportes e comunicações, que propiciona, já que eu estou desenvolvendo essa sojicultura no Centro-Oeste, eu preciso ter uma vasta rede de comunicação saindo-se pela região mais ao norte, onde nós modernizamos os terminais hidroviários, e, claro, rodovias que vão interligá-lo até o Porto de Santos, e a produção da soja mais ao sul até o Porto de Paranaguá, onde nós teremos a grande exportação. Então, indiscutivelmente, nossa letra B de bola já é gabarito. Letra C, construção de estradas e ferrovias que ligam o Sudeste, seu principal mercado consumidor. Lembremos que a soja, na verdade, é dedicada principalmente ao mercado externo, certo? Maior parte da soja é modelo plantation.
D, semelhança climática com a região sul, absolutamente. Região sul é um clima subtropical brasileiro. Aliás, foi no final do século XIX que um estudioso da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, trouxe exatamente essa concepção de a inserção da sojicultura, que só foi introduzida de uma forma mais ampla no sul do país ao final do século XIX. E naquela região do sul do país, a planta servia inicialmente como planta forrageira, né? Forrar o solo, descanso do trigo e ao mesmo tempo para pastoreio do animal. Só da década de 60 que essa soja, a partir da evolução da medicina, né, começa a ter um amplo desenvolvimento global. Então, o item D de dado, absurdo. E a letra E diz processo de degradação do cerrado provocado pela agricultura familiar. Essa agricultura ela não é familiar, certo? Ela é uma agricultura modelo plantation comercial, uma agricultura voltada às exportações, mas uma agricultura moderna, certo? Quero inclusive dizer para vocês que de fato ocorre uma degradação do cerrado, que é o segundo maior bioma que nós temos, 2,2 milhões de quilômetros quadrados, por conta exatamente das queimadas, por conta da extração de madeiras, por conta da expansão do gado e, recentemente, a expansão da sojicultura. Então, nosso gabarito, questão B de bola, beleza? Bem, essa nossa próxima questão é um assunto bastante atual, trata sobre a questão sobre os refugiados. Para a gente trabalhar os refugiados, em primeiro lugar, o que são refugiados? Segundo a Acnu, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, entendemos aí, enquanto refugiados, grupo de pessoas que normalmente sofrem perseguições políticas e religiosas e que precisam migrar e se deslocar para não serem assassinados. É claro? Isso vai ser estabelecido no pós-Segunda Grande Guerra Mundial, através da Organização das Nações Unidas, principalmente em conferências e protocolos assinados entre 1950 e 1951. Tá? Eles, com certa frequência, cruzaram fronteiras internacionais para buscar segurança nos países mais próximos e então se tornarem refugiados, reconhecidos internacionalmente com acesso à assistência dos estados, da região da Acnu, né, o Alto Comissariado. Os migrantes escolhem se deslocar, não por causa de uma ameaça direta de perseguições ou morte, mas principalmente para melhorar sua condição de vida ou por outras razões. A diferença dos refugiados que não podem voltar de seus países. Os migrantes continuam recebendo a proteção do seu governo. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, é que o texto, na verdade você tem o texto 1, parágrafo 1, parágrafo 2, e o parágrafo 1, ele define para mim o que são os refugiados. Que ele está diferenciando dos imigrantes, ou dos migrantes em geral. Qual a diferença? É que os migrantes, as migrações são espontâneas. Os imigrantes, por mais que eles saiam do seu país e cheguem em outro país, eles continuam com o apoio da embaixada de seu país de origem. Os refugiados não têm mais esse apoio governamental, tá claro? Então eles são perseguidos, então eles estão fugindo daquele estado. Essa é a grande diferença. Bora para frente, bora resolver a questão. A diferenciação entre os termos apresentados anteriormente leva à percepção de que cresceu o índice de refugiados saindo hoje da Bolívia pela alta concentração fundiária. Pessoal, a Bolívia historicamente sempre foi um país de saída de pessoas, mas de migrações e não de refugiados. Tá claro? Então a Bolívia, ela teve seus problemas sim. Né? Problemas durante sua ditadura militar, por exemplo, certo? Em que algumas pessoas tiveram sim que se refugiar. A Bolívia perpassará por conflitos, né, do século XIX, século XX, mas isso não implica dizer que o Estado persegue pessoas, beleza? Então a letra A é absurda, a Bolívia tem muita imigração, inclusive para o Brasil. B de bola, França, pelas perseguições xenofóbicas. Não, pessoal. Pelo contrário, são as pessoas que estão entrando em massa na França que sofrem da xenofobia. C, México, pelas condições de trabalho que são precárias. Eles estão saindo do México por condições... Se as pessoas saem espontaneamente por questões econômicas, por qualificação profissional, por melhoria de qualidade de vida, isso não caracteriza necessariamente o refugiado. D, por conta da guerra da Síria de Bashar al-Assad, que persegue sunitas e curdos, que são obrigados a migrar para não morrerem durante essa guerra civil desde 2011, certo? É perfeito a letra D de dado.
Quando ele fala do extremismo religioso, é porque lá nós temos um confronto entre o governo de Bashar al-Assad, um alauíta xiita, certo? E nós temos aqui o grupo chamado de Estado Islâmico, conhecido também como o ISIS, Estado Sunita Iraquiano e Sírio. Esse grupo é fundamentalista islâmico, é um grupo que quer pregar as xarias. Esse grupo persegue qualquer outro grupo que não seja de sua religião. A letra E fala de Brasil. Gente, o Brasil não está passando por um problema de perseguição governamental política nesse momento. Então, nosso gabarito, indiscutivelmente, letra D de dado. Muito bem, essa questão agora ela traz um texto relativo ao momento que nós estamos vivendo agora na história do Brasil, que é a Nova República, né? Aquele período que começa com o fim da ditadura militar. Vamos ler o texto? Quando em 29 de setembro de 1992, sem golpe, sem interferência militar, os brasileiros acompanharam via TV e rádio, ao vivo, a deposição legal do presidente Fernando Collor de Mello em sessão extraordinária do Congresso Nacional, encerrava-se de modo inusitado o primeiro governo civil e diretamente eleito após o regime militar. Pois bem, com o fim da ditadura militar, nós tivemos a eleição do primeiro presidente civil. Porém, essa eleição foi indireta, né? Foi eleito aí o Tancredo Neves, que acabou não assumindo, morreu, e assumiu então José Sarney, seu vice. No final do governo do Sarney, aí sim tivemos a primeira eleição direta para presidente depois do longo período aí de 30 anos. E aí nós tivemos a eleição de Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello que ficou marcado na história do Brasil por dois aspectos. Primeiro, pela sua juventude, o seu vigor físico, né, de querer inovar tudo, abrir o Brasil então para os importados. Por outro lado, Collor de Mello também ficou marcado por ser o presidente que sofreu pela primeira vez na história do Brasil o impedimento legal de suas funções políticas, o impeachment. Na verdade, o impeachment ele é um dispositivo previsto em lei, porque um presidente ele não tem poderes absolutos. O presidente, como qualquer outro ser do Estado, ele deve fazer apenas aquilo que a lei determina que ele faça, ele não pode fazer o que ele quer. E, a partir do momento em que ele descumpre com esse papel, você tem aí estruturas que vão, obviamente, investigar e que vão julgar o presidente se ele cometeu crime ou não. E assim ser julgado e condenado, se for o caso. Dessa forma, Fernando Collor de Mello, em 1992, acabou sendo julgado pelo Congresso Nacional por ter, obviamente, cometido crime na sua função de presidente da República. Um fato que acabou se repetindo mais recentemente agora no governo de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff acabou sendo julgada por ter cometido crime político, né? Crime de administração, e dessa forma teve seu mandato cassado também. Na verdade, o Congresso Nacional ele tem esse poder, né, de promover a cassação do mandato, mas também retirar os direitos políticos do cidadão. Dessa forma, vamos dar uma olhadinha nos itens? Olha o que diz aí a letra D. O Congresso Nacional tem prerrogativa legal para cassar o mandato do presidente da República. Se você observar, em 1992, Fernando Collor de Mello teve seu mandato cassado e, além disso, ficou 8 anos inelegível. Já agora, mais recentemente, né, nós tivemos uma decisão diferente. O Senado votou, né, primeiramente a Câmara dos Deputados, depois o Senado Federal. Eles votaram pela cassação da presidente Dilma Rousseff, porém, ela não ficou inelegível. Acabaram fazendo aí uma votação separada, né? Na primeira votação se votou pela cassação, na segunda se votou pela inelegibilidade, mas ela acabou sendo absolvida na segunda votação. Então, dessa forma, quando a gente observa o Congresso Nacional, ele tem a prerrogativa de, obviamente, julgar o presidente quando esse comete crime administrativo na sua função. Letra correta, letra D. Pois bem, esse texto agora ele fala sobre
o processo de utilização de mão de obra durante a colonização da América Inglesa. Vamos ler? A experiência da servidão no século XVII sobreviveu no relato de primeira mão escrito por James Revel. Condenado por roubo e sentenciado à forca, Revel entrou na terra dos mortos-vivos quando sua execução foi comutada em 14 anos de trabalho na Virgínia. Ali chegando, na segunda metade do século, foi comprado por um agricultor. Deram-lhe um manto de estopa com o qual eu deveria trabalhar como escravo. E puseram-no para trabalhar com 10 escravos europeus e 18 africanos. Ressaltando o terror da sentença, ele disse que teria preferido morrer a ir para a América. Quando nós observamos o processo de colonização e ocupação da América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, a ocupação inglesa, nós vamos ter um processo de colonização misto. Enquanto que os primeiros colonos, os Pilgrim Fathers, puritanos, que vieram da Inglaterra fugindo das perseguições religiosas da Rainha Maria, católica, quando chegaram na América, eles estabeleceram ali na região norte uma colônia de povoamento. Mas com o passar do tempo, e principalmente a chegada ao poder de Elizabeth, que era protestante, defensora do capitalismo, houve um incentivo ao processo de colonização da América. E assim, nós vamos ter na região sul uma colonização de exploração. Colônia de exploração, nós temos o famoso sistema plantation. A produção seria agora estabelecida, fundamentada na monocultura, no caso, o algodão. A agroexportação, esse algodão voltado para a metrópole, não para o mercado interno. O latifúndio e a escravidão. E dessa forma, nós vamos ter a necessidade de mão de obra escrava. E como seria possível essa mão de obra escrava? Através do comércio triangular, era onde se conseguia principalmente escravos para as fazendas de algodão. Mas antes do comércio triangular e se estabelecer a escravidão africana, nós tivemos a servidão. Vários britânicos que cometiam crimes na Europa eram então enviados para a América, onde aqui iriam ter trabalhos forçados. Assim, o que você vai perceber é que tanto a servidão como a escravidão acabaram sendo estruturas que se desenvolveram paralelamente dentro do processo de colonização da América Inglesa. Vamos dar uma olhadinha nos itens? Ora, quando você então observa aí a letra E, servilização de europeus por tempo determinado e escravização de africanos, nós temos aí um item correto. Porque os europeus que cometiam crimes, né, eles vinham para a América e por determinado tempo eles iriam ter então que trabalhar junto com os escravos. Era um trabalho servil, mas lógico, não era escravo porque não era eternamente, né? Mas ele iria trabalhar como se assim o fosse. E dessa forma você tinha essas duas estruturas de exploração de mão de obra. Então dessa forma a letra correta é a letra E. Vejam que questão interessante de filosofia que vai discutir a relação entre o homem e a máquina, que é um tema bem pertinente às análises que nós fazemos no nosso cotidiano. O texto base da questão diz o seguinte: há 50 anos, conversar com uma máquina sobre a nossa conta bancária parecia coisa de ficção científica. Hoje é algo perfeitamente natural. Também aqui temos a nova individualidade idealizada, o indivíduo constantemente adquirindo novas capacitações, alterando sua base de conhecimento. Na realidade, esse ideal é impulsionado pela necessidade de manter-se à frente da máquina. A necessidade de qualificação humana descrita no texto, aplicada ao contexto das relações de trabalho, reflete uma situação social marcada pela concorrência profissional em face da reestruturação produtiva, item A. Vejam bem, essa questão discute sobre os avanços da tecnologia na vida das pessoas. E ao falar no finalzinho do texto base, o autor cita a concorrência do ser humano com a máquina, ou seja, a necessidade dele de aprender essa tecnologia para ficar à frente dela.
essa concorrência, digamos assim, entre a mão de obra humana e a mão de obra da microeletrônica, da robótica, a gente pode datar especificamente num processo que se inicia nos anos 60 e 70 nos países avançados. Esse processo chamado de reestruturação produtiva nada mais significou do que o avanço tecnológico a ponto de que as máquinas passaram a substituir no ambiente da fábrica a mão de obra humana. Então, diante dessa concorrência, digamos assim, entre a mão de obra humana e a mão de obra mecanizada das máquinas, da tecnologia da reestruturação produtiva, criou-se, digamos assim, uma concorrência entre o fator humano, o capital vivo, ou o chamado, aliás, o trabalho vivo, ou o trabalho morto, que era o trabalho das máquinas. Então, essa reestruturação produtiva trouxe, de certa maneira, um desafio à mão de obra humana, na medida em que ele procura a qualificação para, de certa maneira, fazer frente a essa concorrência no mercado de trabalho. Vamos aos itens considerados incorretos, vamos comentá-los. O item B diz: inversão da tendência de substituição do homem pela máquina. Na realidade, o que o texto descreve é exatamente esse ambiente de insegurança em que a máquina vai progressivamente substituindo no trabalho da fábrica, no trabalho fabril, a mão de obra humana. Então não é a inversão da tendência, é a manutenção ou aprofundamento dessa tendência de mecanização industrial. Item C: valorização do trabalho pouco qualificado nas atividades industriais. Muitos até se questionavam sobre a real necessidade da mão de obra humana nas fábricas, tendo em vista o avanço da tecnologia e da automatização. Mas muitos pesquisadores, sociólogos, que analisam as relações de trabalho, as relações de trabalho no ambiente da fábrica, chegaram à conclusão de que a mão de obra humana ainda se faz necessária nesse ambiente industrial, desde que muito qualificada e não pouco. Então, o trabalho industrial requer uma mão de obra humana cada vez mais qualificada, que é o que diz o texto da questão. Item D: força política das categorias laborais organizadas em sindicatos. Na verdade, aqui traz um enfraquecimento político. Os sindicatos se tornam fracos na medida em que há um desemprego em massa, há uma concorrência entre os trabalhadores, e o sindicato não vai ter mais a mesma força de barganhar, de negociar politicamente e economicamente com os patrões que ele tinha nos anos 50 e anos 60. Item E: barreira tecnológica que impede a livre sociabilidade humana. Vejam bem, a tecnologia não impede a sociabilidade humana, ela pode dinamizar, obviamente em alguns aspectos ela pode criar empecilhos, criar problemas, mas a questão aí é a relação do homem com o homem, principalmente numa ótica marxista. O problema não é a máquina contra os seres humanos, embora o texto traga aí, digamos assim, uma concorrência, mas isso é o resultado de uma relação de dominação de uma classe sobre a outra. Então, concluindo, resposta ao item A: concorrência profissional em face da reestruturação produtiva. Valeu, pessoal. Até mais. Sara, próxima questão. Continuamos a trabalhar agora a geomorfologia. Estamos ainda na litosfera, mas com a questão da geomorfologia. Na geomorfologia, a gente vai trabalhar os chamados agentes externos agora, certo? Os agentes chamados modeladores e os impactos que eles provocam no processo exatamente de constituição da paisagem geográfica. Vamos ao texto, ele diz: a Prefeitura de João Pessoa decreta emergência na falésia de Cabo Branco. A Prefeitura de João Pessoa decretou um estado de emergência na área compreendida pela falésia de Cabo Branco, da praça de Iemanjara até a Praia dos Seixas. Ponta dos Seixas, o ponto mais ao leste que nós temos. Há alguns dias, as pistas que dão acesso ao farol de Cabo Branco, na capital, foram interditadas para pedestres e ciclistas por causa da erosão na barreira. De acordo com o decreto, foram considerados os impactos da corrente marinha, processo de abrasão marinha, ocorrido no município nos últimos 7 dias, e nesse instante, caracterizados como erosão costeira marinha, segundo o Código Brasileiro de Desastres, o COBRAD. A evolução do processo erosivo na região forçou um decreto municipal de situação de emergência por apresentar como possível consequência. Ele não quer a causa ele já deu. Qual foi a causa? Um processo de solapamento de base exercido por um princípio de abrasão marinha, certo? Então essa é a causa do problema da questão, mas ele não quer a causa.
Ele quer saber qual é a possível consequência que esse processo abrasivo pode trazer à sociedade na região local. Então vamos para a questão, ele diz, letra A. Nós podemos ter uma perda de área de cultivo agrícola. Quero só te lembrar o seguinte, falésias representam zonas de APPs, áreas de preservação permanente regidas por um princípio de intocabilidade de recursos. Teoricamente, nós não devemos ter, né, pensando no princípio da sustentabilidade, exploração de recursos na região, tá? Recursos econômicos, plantio, etc. Quando a gente fala dessas áreas também, vamos lembrar que os solos são solos jovens, né, os solos quartzarênicos, cenozoicos tercios-quaternários, onde nós teremos ali uma certa limitação ao uso agrícola. Talvez uma cajocultura se desenvolva até bem na região, questão de coqueiro, enfim, certo? Mas não um deslizamento de cultivos agrícolas, fruticultores, enfim, beleza? Então a letra A é falso. B de bola ele diz, a ocorrência de deslizamentos de terras que podem soterrar a infraestrutura montada, invadindo espaços de estradas, de ruas, prejudicando a infraestrutura na região, né, turística, enfim, certo? Podendo também ocasionar mortes. Sim, se eu vou ocupar uma área que é explorada por algum tipo de infraestrutura, onde nós temos pedestres, ciclistas, né, que exploram a região para Cooper, para ciclismo, para, enfim, certas atividades de uma forma geral, turísticas inclusive, falhamentos na região e deslizamentos dessas encostas podem atingir essas áreas e atingir pessoas que perpassarão pelo local. Bom, a letra B de bola é uma letra bastante viável, interessantíssimo. Gabarito B de bola. Na letra C diz extinção de biodiversidade local pelo desequilíbrio do habitat natural, certo? De diversas espécies? Não, certo? Alteração de um microclima? Não, certo? Desocupação de área para construção, também não pode ser feito esse tipo de exploração, por se tratar de áreas de certa fragilidade de equilíbrio ambiental. Então, gabarito da questão B de bola. Uma questão que todo vestibular sempre gosta de trabalhar, essa parte dos domínios morfoclimáticos, essa parte da biodiversidade e essas inter-relações ambientais. Então, essa próxima questão da gente, a gente vai estar falando exatamente sobre essas questões ambientais e a questão dos ecossistemas dos biomas brasileiros. Bora para o texto. É o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. Bom, de cara logo, eu estou falando da savana. A Fernanda Savana, na América do Sul, entenda isso aqui como área de cerrado. Só perde para qual bioma, então? Para o bioma da floresta amazônica. O bioma amazônico, ele representa uma área com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. O segundo grande bioma, que nós temos inclusive aqui no Brasil, é esse bioma do Cerrado, seguido do bioma da Mata Atlântica, em torno de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Aí vem o ecossistema da Caatinga, em torno de 850 a 900 mil quilômetros quadrados, e aí sucessivamente, certo? Então eu já estou falando do Cerrado brasileiro. Nesse espaço encontram-se nascentes das 3 maiores bacias. Quero só te chamar a atenção o seguinte, esse espaço é o que você vai chamar de domínio do Cerrado ou das Chapadas. E quando ele fala de nascente de 3 das maiores bacias, eu estou falando para você sobre divisor de águas. O tal do Planalto Central brasileiro é o chamado divisor de águas. Normalmente a gente diz que essa região é uma caixa d'água. Por quê? Porque a pluviosidade que cai sobre o Planalto, essa água ela é distribuída em várias vertentes, abastecendo a margem direita dos rios afluentes da bacia do rio Amazonas, a questão da bacia do Tocantins-Araguaia, abastece a questão da bacia do Paraguai, né? Nessa área central a questão da bacia do Paraná, e aí vai. Tá claro? O que resulta em um elevado potencial de aquíferos e que favorece a biodiversidade. Lembrar
que essa questão do acúmulo de água no subsolo depende da maior ou menor permaporosidade da rocha, no caso de maior permaporosidade, inclusive facilitada por algumas vegetações, como as veredas, que foi cobrado na prova do próprio Enem, se eu não estou enganado, em 2015, certo? Foi 2014, enfim, certo? Que falava sobre as veredas, que é o capim, que facilita a infiltração dessa água, aumenta a capilaridade desse solo, aumentando a permaporosidade local. Considerando como um dos hotspots, né, uma área ameaçada, apresenta uma extrema abundância de espécies endêmicas, ou seja, existentes apenas no próprio local, e sofre uma excepcional perda de habitats, uma degradação ambiental. Fernandes, por que ele sofre essa grande perda do ecossistema? É bem simples. Na região a qual a gente está a se referir, é a região do chamado Brasil Central. É essa áreazinha aqui do centro-oeste do Brasil, da área de Cerrado, onde eu tenho um clima tropical, onde eu tenho um solo, que é um solo predominantemente latórico, um solo de boa profundidade, mas é um solo excessivamente ácido. Fernando, se o solo tem baixo pH, como é que eu vou ter uma boa produção? É porque eu vou corrigir esse solo a partir da técnica chamada de calagem. E essa calagem chega nos anos 60, a partir da chamada Revolução Verde. E a partir dessa Revolução Verde, a região passa a se transformar numa fronteira agrícola, numa expansão de uma fronteira agrícola com o chamado binômio de gado e soja. Então, a questão do bioma que foi retratado no texto é fundamentalmente a letra C. Onde é que eu mato isso? Segundo maior bioma, certo? Do território nacional, uma área de hotspots, uma área que vem sendo intensamente degradada com mais de 80% de área alterada, certo? Então, gabarito da questão, a letra E. Oi, pessoal. Como se dá a relação entre ética e política do mundo contemporâneo? Esse é o tema sobre o qual a questão vai, de certa maneira, discutir. Vamos ao texto dela. Um primeiro-ministro esteve suspeito muito tempo, no juízo da opinião pública, de ter favorecido uma empresa na construção de um conhecido outlet. A única atitude política que se lhe conhece foi a de desafiar as instituições judiciárias, a de exigir urgência nos procedimentos e de verberar a violação do segredo de justiça. Crime era esta violação, não os fatos relatados. Um outro ministro, que agora é presidente de Câmara, foi condenado por fraude fiscal e branqueamento a 2 anos e meio de prisão. Com o poder econômico que exibe, tem se servido de tudo quanto é expediente, incidente, pedido de aclaração, recursos, etc., para boicotar o cumprimento da sentença definitiva, que a impotência processual que nos rege lhe vai permitindo. E assim vamos, com muitos exemplos cá de casa. É a diferença entre política, ética e justiça. As circunstâncias da política portuguesa contemporâneas analisadas no texto opõem-se ao conceito de ética definido como resposta a entender de dado, exercício do poder de Estado em função dos interesses públicos. Percebam que ela discute justamente de forma crítica, de forma irônica, como o poder econômico se mistura com o poder político na satisfação de interesses privados. A política moderna se fundamenta pela separação clara entre o que é de interesse público e o que é de interesse privado. Então, aqueles que exercem os cargos públicos, que exercem funções de mando no Estado, seja brasileiro ou português, não deveriam usar do seu cargo, da sua função e do seu poder para beneficiar grupo econômico A, B ou C. E sim, primar pelo princípio do interesse público, que é o princípio da ética. Então, a resposta é exatamente essa. No caso, é uma confusão entre o público e o privado, questões já discutidas, por exemplo, no livro Raízes do Brasil, em que o Sérgio Buarque de Holanda fala que há no Brasil, tradicionalmente, desde a colonização portuguesa, o quê? Uma mistura entre o que é público e o que é privado. É aí que nasce a corrupção, seja portuguesa, seja brasileira, nessa mistura entre interesses públicos e interesses privados. Vejamos os outros itens, porque estão incorretos. O item A diz o seguinte:
Defesa da máxima de que os fins justificam os meios. Esse é o princípio, inclusive, associado ao Maquiavel, embora ele nunca tenha dito isso, que os fins justificam os meios, mas é como se, para beneficiar determinados grupos, qualquer meio que você utilizar é válido, é correto. E esse não é o princípio da ética. Item B. Apego à corrupção e à malversação da coisa pública. A ética não se refere a isso. A ética é o oposto da malversação e da corrupção. Item C. Busca pelo bem-estar pessoal em detrimento do coletivo. Então aqui prevalece o quê? O interesse privado, o interesse particular em detrimento dos interesses coletivos. Nada mais estranho à ética do que isso. E o item E. Consideração das diferenças econômicas nos processos judiciais. Bem, ele não está querendo discutir aqui simplesmente diferenças econômicas, ele está se referindo a que o poder econômico consegue muitas vezes facilidades políticas. Então, resposta correta, item D, exercício do poder de Estado em função dos interesses públicos. É isso aí, gente. Até mais.